Frieren é uma maga que viveu mais de 1000 anos. Ela derrotou o Rei Demônio, ela domina magias esquecidas pelo tempo, tem um controle absurdo de mana e experiência em combate contra criaturas mágicas. Mas ReZero não é um mundo normal. Aqui, poder bruto não garante vitória imediata. As regras do mundo são bem diferentes aqui, pois tudo parece ser ligado a um destino cruel. Então hoje, a pergunta não é se Frieren é forte e poderosa demais. A pergunta é até onde ela sobreviveria e chegaria realisticamente no universo de ReZero. Mas antes, vamos analisar todas as habilidades e poderes da maga milenar Frieren. E bom, vamos começar primeiro com experiência e mentalidade, que pode ser até considerado o maior poder dela. Antes de qualquer magia, ela viveu mais de 1000 anos, lutou contra demônios inteligentes, criaturas que escondem mana e têm habilidades especiais, magos assassinos, armadilhas mágicas, e ela nunca subestima o inimigo. Ela prefere sobreviver a vencer um duelo. Em ReZero, isso significa que ela não morre fácil por arrogância, diferente do Gojo, por exemplo, que muita gente geralmente argumenta, né, que se a Frieren e o Gojo fossem se enfrentar, provavelmente a luta seria equilibrada, porque o Gojo não subestima alguém que é forte. Mas pessoal, é só lembrar que a Frieren tem um controle absurdo de mana e que ela não fica aparentando ser forte com a sua mana o tempo todo. Ela esconderia isso, o Gojo subestimaria ela e ela usaria isso pra derrotar ele. Simples assim. Então essa lógica também é aplicada nesse universo e contra os personagens arrogantes de ReZero. Outro ponto interessante é que ela não cai em blefe simples nem provocações vazias. Porém, o único ponto crítico aqui da Frieren é que ela não conhece autoridades e muito menos sabe lidar contra elas. Então sim, isso é um grande ponto fraco pra ela em ReZero. Controle de mana absurdo. Ela possui supressão total de mana. A Frieren pode esconder sua mana ao ponto de enganar demônios veteranos, parecer uma maga fraca, sendo que não é, como eu disse anteriormente, manter isso constantemente sem custo aparente, com um refino e técnica absurdos. É como se ela fosse incrivelmente poderosa em questão de preparo. Em ReZero, isso é nível bruxa, pois engana cavaleiros, magos e até espíritos comuns. Isso garante ela uma vantagem gigantesca contra humanos. Porém, claro, não engana autoridades, nem a Sattla ou a Pandora. Mas essa quantidade de mana absurda garante a Frieren algo muito especial e importante nessa batalha. Frieren tem mana massiva, mas não infinita. Porém, ainda assim, muito maior do que qualquer mago humano, mas menor que entidades divinas. Em uma comparação direta, acredito que a Frieren tem mais mana sim que o Julius, o Roswaal e a Emilia. Afinal de contas, ela é uma maga milenar, então é natural que ela treine e absorva mais mana ao ponto de ter uma grande quantidade de mana. Claro que aqui eu tô considerando universos separados, afinal de contas, a magia de ReZero é uma e a de Frieren é outra, porém, ambas entram em choque aqui, afinal de contas, eu não vou estar adaptando nada, só vou estar levando realmente os personagens de cada universo pra essa batalha, e por isso eu acredito que sim, pelo tamanho de experiência e longevidade que a Frieren possui, ela tenha mais magia que essas pessoas sim, ela tem mais mana que esses indivíduos. Porém, é claro, ela não tem mais mana que a Sattla, Reinhard e as bruxas, porque aí realmente esses caras são muita apelação, não tem nem o que falar. Já sobre magias defensivas, a Frieren possui barreiras mágicas automáticas. Ela possui escudos que ativam instantaneamente, que bloqueiam ataques físicos e mágicos, e eles já resistiram a explosões mágicas, ataques surpresas letais e muitos outros. É quase uma barreira natural dela que se ativa quando ela for sofrer algum tipo de dano. Ainda assim, ela tem um limite de dano suportado, claro. Em ReZero, isso tancaria facilmente ataques do Julius, do Garfield e do Roswaal, mas falharia provavelmente em ataques conceituais contra o Regulus, Rage e Typhon. Resistência mental. Ela não entra em pânico, não quebra emocionalmente e não é facilmente manipulável. Ela resiste facilmente à intimidação, terror, pressão psicológica e diversos outros sentimentos que poderiam atrapalhar qualquer pessoa normalmente em um duelo. Então isso aí já desclassifica. Porém, claro, ela é vulnerável a autoridades emocionais como a ira e a luxúria, afinal de contas são autoridades, né? E agora vamos falar sobre as magias ofensivas da Frieren, pelo menos as conhecidas. Temos o Zoltrak, que é a destruição pura, uma magia criada para matar demônios, extremamente rápida, com alto poder destrutivo e que pode ser disparada em sequência. Em ReZero, isso mataria humanos, cavaleiros, espíritos e até bestas mágicas, mas obviamente não funcionaria no Regulus e também não mataria a Capella. De magias elementais, a Frieren possui fogo, gelo, vento e terra, pelo menos até o momento que foram demonstradas durante o anime e o mangá, e elas são usadas com precisão cirúrgica e combinações inteligentes, por isso a Frieren consegue tirar um bom proveito de todos esses tipos de magia, e isso também garante a ela, mesmo sendo magias elementais, uma vantagem contra guerreiros corpo a corpo, grupos e até bestas. Magias de área, explosões amplas, ondas mágicas, ataques em múltiplos alvos, são todas as proficiências da Frieren, e são excelentes contra exércitos, cultistas e mãos invisíveis do Betelgeuse. Afinal de contas, ela poderia tentar contornar isso, e calma que se você acha que é uma loucura, você vai entender daqui a pouco. Outro ponto importante aqui é que eu não vou estar considerando
criando exércitos, ou pelo menos grandes grupos de personagens. O que eu vou considerar aqui é apenas 1x1, ou seja, 1 contra 1. Não é, por exemplo, a Frieren contra o grupo do Subaru. Não, é a Frieren individualmente contra o Subaru, depois contra a Emilia e assim por diante. Até porque senão aí sim realmente seria uma grande desvantagem, né? Tipo, 30 personagens contra 1 não tem como mesmo. Vamos analisar aqui um por um, beleza? Outras magias poderosas dela são o Relâmpago Destrutivo. E sim, a Frieren tem ataques na velocidade da luz, afinal de contas ela consegue lançar raios. E muita gente acha que por conta disso ela perderia pra qualquer outro personagem que tenha velocidade da luz, mas não, pessoal, ela tem habilidades que são da velocidade da luz. Então é completamente irreal você dizer que não tem como ela conseguir competir com ataques da velocidade da luz. Como eu tava dizendo, a Frieren lança múltiplos raios do seu cajado em direção ao alvo. Ela é mostrada usando essa magia pela primeira vez durante a batalha contra o seu clone de Spiegel. O clone da Frieren também é mostrado revestindo seu cajado com relâmpagos, permitindo que ele bloqueie uma rajada de fogo com um golpe. Posteriormente, o clone libera um único ataque de relâmpago em forma de um feixe do seu próprio cajado, e a Frieren frequentemente usa essa magia contra inimigos particularmente poderosos, como foi contra seu próprio clone Spiegel e também contra a Solitar. Então sim, é uma magia muito poderosa e que sim, ela só usa em ocasiões específicas. Também tem Invocação de Fogo Infernal, que a Frieren consegue criar uma grande explosão de fogo à sua frente, envolvendo um campo de batalha e derretendo certos materiais ao seu redor. E quando a Frieren luta contra o seu clone de Spiegel novamente, ela e o seu clone usam a magia para vaporizar instantaneamente um pilar em queda, ou seja, é sim uma magia de fogo muito poderosa e ela pode sim derreter coisas facilmente. A Frieren também usa essa magia desde a sua época com o grupo dos heróis, então ela deve ter aperfeiçoado muito essa técnica desde aquela época. O feitiço também é considerado poderoso, mas inadequado para a conjuração rápida, afinal de contas ele leva um tempinho, mas também nada que impeça ela de usar em batalha, afinal de contas ela conseguiu usar. A única coisa é que ela descreve a magia como mais lenta do que as outras. E depois tem a magia que cria um buraco negro. Foi o clone de Spiegel da Frieren que usou também esse tipo de magia, mas ele conseguiu criar um vórtice semelhante a um buraco negro que atrai objetos ao redor e por fim pulveriza eles. Também tem o feitiço de fragmentação espacial, esse aí realmente não tem um nome, mas a Frieren basicamente consegue criar um feitiço colorido que parece causar a fragmentação do espaço ao redor do conjurador. E por fim, pra mim, uma das habilidades mais poderosas dela, o auge da magia. Como último recurso, o clone de Spiegel da Frieren, ele conseguiu usar um ataque ofensivo que é considerado o auge da magia por Fern. Ou seja, não é, pessoal, o limite da magia do mundo de Frieren, não é o máximo de poder que alguém pode alcançar. Isso aí foi considerado apenas pela Fern, tá? A magia não pode ser detectada quando o ataque é usado, ou seja, é uma magia que basicamente tem como principal força total a furtividade, impedindo que o seu inimigo consiga perceber o ataque antes de chegar nele, algo praticamente invisível, que não pode ser notado. E os alvos do ataque são incapazes de reconhecê-lo como um feitiço, ou seja, cara, é como se você tomasse um ataque sem nem saber que aquilo é um ataque, tá ligado? Você nem tá sentindo nada e já tomou o ataque. Esse feitiço parece criar um efeito telecinético que repele o alvo em alta velocidade, precisão e força. O ataque é tão forte que ele conseguiu prender a Fern contra uma parede e destruiu o seu cajado ao seu redor, ao ser usado. Porém, também deixa a guarda do conjurador completamente baixa. A Frieren afirma que faz cerca de 80 anos desde a última vez que ela foi forçada a usar essa técnica, ou seja, é uma técnica assim muito poderosa e que ela precisa ter a intenção de realmente querer utilizar para utilizar. O inimigo tem que ser muito poderoso para isso, então provavelmente essa deve ser a magia, até o momento pelo menos, mais poderosa da Frieren demonstrada em toda a série. E isso se prova realmente verídico, afinal de contas dizer que faz 80 anos que ela não usa essa habilidade implica diretamente que ela usou isso justamente na batalha do grupo de heróis contra o próprio Rei Demônio. Então sim, é uma magia extremamente poderosa. Golpe de mana. Durante sua batalha contra a Solitar, a Frieren foi capaz de copiar o golpe de mana de Solitar e lançá-lo de volta contra ela. Então, ou seja, ela consegue copiar técnicas e habilidades e até magias de outros indivíduos e usar contra eles mesmos, o que indica uma grande versatilidade por parte da Frieren em suas habilidades. Agora sobre magias de controle e suporte. A Frieren possui imobilização, onde ela consegue prender os seus inimigos, reduzir movimento e paralisar momentaneamente os seus oponentes. E aqui, pessoal, é bom destrinchar uma coisa sobre os poderes da Frieren, porque sim, tem muita gente que comenta isso. Já comentaram no vídeo de Jujutsu Kaisen, então para evitar que tenham pessoas reclamando sobre isso no vídeo de ReZero também, eu vou explicar algumas coisas aqui. Primeiro, deve ter muita gente se perguntando: ah, mas só o clone da Spiegel da Frieren que conseguiu usar essa habilidade, né? Logo a Frieren não conseguiria. Pessoal, literalmente o clone de Spiegel da Frieren é um clone feito a partir da própria Frieren. Logo, sim, todas as habilidades que o clone usa são da Frieren. Não tem como o clone inventar uma habilidade que não é dele. Afinal de contas, nem consciência aquele clone tinha. Ele só repelia, copiava e utilizava todas as habilidades do seu portador original. Então sim, tem tudo a ver com a Frieren. Segundo argumento que muita gente pode falar: ah, mas aquele buraco negro nem foi tão forte assim. Afinal de contas, ele não abalou toda
toda a estrutura do local. É claro que não, né, pessoal? Vocês acham mesmo que o clone utilizaria o buraco negro pra destruir o mundo e ele próprio no processo? O clone utilizou de forma contida ali, somente pra conseguir causar dano em área pra matar a própria Frieren. Afinal de contas, esse era o objetivo do clone. Se o clone realmente quisesse utilizar em escala máxima, ele ia destruir não só a construção, mas também perder totalmente o propósito do próprio exame de magos. Então, isso realmente não faz sentido nenhum, pode desclassificar esse argumento. Por último, tem muita gente que gosta de comentar bastante: ah, mas isso não faz sentido porque basicamente a autora de Frieren nunca colocou isso no mangá de Frieren, logo o buraco negro não tem nenhuma relação com a Frieren, ela nem deve ter essa habilidade. Pessoal, todos, em pelo menos 90% dos casos dos autores de obras que possuem propriedade autoral pelo seu conteúdo, participam sim da criação de animes. Então sim, a Kanehito Yamada participou e supervisionou o anime de Frieren. Então tudo que passou por lá tem a coerência, a afirmação e consciência dela sobre tudo que tá ali sendo mostrado no anime. Então o que foi mostrado ali sim pode ser considerado como um arsenal de poderes da Frieren, pois foi autorizado pela própria autora. E se a autora falou que pode, mano, não tenho o que discordar, não tenho o que discutir. É inegável. As habilidades são da Frieren. Agora um pouco sobre comparações de poder entre os demônios que a Frieren derrotou em relação aos personagens de Re:Zero. Isso aqui é importante também para fins comparativos e para esclarecer algumas coisas. O Rei Demônio em Frieren não foi derrotado pela Frieren sozinha. Foi a Frieren mais a Hero Party, né? Ou seja, o grupo de heróis do Himmel. Ou seja, se a Frieren fosse sozinha contra o Rei Demônio, provavelmente ela não derrotaria ele naquela época. Logo, vamos considerar que a Frieren não tá em ápice de poder do Rei Demônio. O Rei Demônio conseguiria provavelmente chegar a lutar de frente contra o Pulque verdadeiro, né? O modo besta do fim dele. Então vamos imaginar que a Frieren estaria um pouco abaixo desse nível, porque faria mais sentido. Pelo menos a gente não viu ela superando o Rei Demônio sozinha, né? Então vamos considerar que tá aí por esse nível. Agora, um demônio que ela conseguiu derrotar sim foi o Qual, né? E o Qual deveria estar no nível ali mais ou menos da Elsa e do Garfield. Então provavelmente essas pessoas a Frieren conseguiria derrotar mais facilmente. Mas a gente ainda vai falar sobre isso quando for analisar realmente um por um dos personagens que ela derrotaria ou não, beleza? Mas agora voltando sobre a habilidade de imobilização dela, provavelmente seria muito eficaz contra o próprio Garfield, Arém e cavaleiros normais. Ela também possui uma detecção mágica absurda, afinal de contas ela consegue sentir manas a longa distância, perceber flutuações mínimas e até detectar ataques invisíveis. E é por isso, pessoal, que eu falei que permite ela conseguir ver as mãos invisíveis ou pelo menos senti-las, pois aparentemente só o Flugel / Subaru consegue ver, então talvez ela não veria, mas conseguiria sim sentir isso, justamente por esse domínio de detecção de mana que ela tem, que é literalmente absurdo. Seria basicamente o Toji, que mesmo não conseguindo ver as maldições, sentiria elas. Seria mais ou menos essa questão aí, pessoal. Ela também tem a dissipação mágica, onde ela consegue cancelar feitiços e enfraquecer encantamentos lançados por outras pessoas, meio que nerfando a galera durante o próprio combate. Isso aí funciona com magia comum, mas não funciona com as autoridades, beleza? Até porque, como eu disse, a Frieren não conhece as autoridades. E aí necessitaria que ela estudasse as autoridades, entendesse profundamente, e aí seria bem complicado, né? Até porque a Frieren, se tivesse esse preparo, sim, poderia derrotar muitos arcebispos do pecado, mas eu acredito que não todas as bruxas, com certeza não, na verdade. Mesmo estudando as autoridades. Apenas as autoridades mais fracas que cederiam pro poder bruto da Frieren. Além disso, a Frieren também possui conhecimento de magias antigas e até possui algumas dessas magias antigas e perdidas. E esse é o diferencial da Frieren. Magias que não existem mais, ou que foram esquecidas, ou que funcionam fora do padrão moderno, são o principal domínio da Frieren. E em Re:Zero, isso surpreenderia completamente os magos e ignoraria defesas convencionais, mas ainda assim não afetaria as leis quebradas do mundo. Afinal de contas, a gente já viu que tem autoridades que conseguem até mesmo distorcer conceitos. E a partir do momento que uma magia conceitual, aí realmente tá longe dos limites da Frieren. E é isso que a gente vai falar agora, os limites claros da Frieren. Agora é o ponto que ninguém que gosta de Frieren gosta de ouvir, mas é essencial para fins comparativos, principalmente nessa batalha da Frieren contra Re:Zero. A Frieren, infelizmente ou felizmente, não possui imortalidade, regeneração absurda, manipulação de casualidade, resistência a autoridades e ataques que ignoram leis do mundo. Ela ainda assim depende de conjuração, tempo de reação por mais rápido que seja e uma quantidade de mana finita. Até onde eu sei, ela não necessita do cajado. O cajado nada mais é, pessoal, do que uma amplificação. Ele amplifica as magias da Frieren, deixam elas mais poderosas. Então sim, a Frieren conseguia tranquilamente lidar com ameaças, mesmo sem o cajado dela, tá? Foi uma dúvida que tinha me perguntado no meu último vídeo, eu fui atrás de saber e realmente ela não precisa do cajado para poder continuar lutando. E agora sim, sem mais enrolações, vamos ver até onde a Frieren chegaria realisticamente no universo de Re:Zero. Até porque eu vejo muita gente aí falando que a Frieren não duraria nem 3 segundos, não conseguiria derrotar nenhum personagem absolutamente. Calma, pessoal, o universo de Re:Zero realmente é poderoso, mas não é tudo isso. Não é pra tanto, e a Frieren não seria completamente humilhada, não. Tem muitos personagens aí que ela conseguiria sim, não só ter uma chance, como derrotar aí personagens, e alguns até facilmente aí, tá? Começando justamente do nível 0 até o nível 1. Aqui eu separei NPCs, humanos comuns
comuns e suporte fraco, ou seja, pessoas que não representam nenhuma grandiosidade ainda. O resultado aqui seria claro, a Frieren venceria todos eles sem esforço nenhum. E agora analisando mais profundamente, pela Frieren conseguir detectar a mana passivamente, ela ter reflexos suficientes para reagir a ataques surpresas e magias defensivas automáticas, além de uma experiência absurda contra humanos armados, ela pisaria facilmente em qualquer aldeão, soldado ou qualquer outro tipo de humano comum. E isso também poderia se estender até a mesma Petra, o Veliron, Kadomon, Otto, Liliana e Ferris. Até aqui, nenhuma ameaça. No nível 2, seriam combatentes básicos e uma magia mais limitada. E o resultado aqui também seria claro, Frieren vence com facilidade. Mas por quê? Bom, a Frieren já luta contra demônios que enganam percepção, manipulam medo e atacam à distância. Então magos de reserva nesse nível são extremamente limitados em versatilidade. Ela consegue derrotar o Subaru inicial, o Otto pós o arco 4, o Ricardo, a Frederica humana, o Rankel, o Wilhelm, pelo menos o jovem, né, o pré-lenda, e ainda nenhum desses são um desafio concreto pra Frieren. Vamos pro próximo nível. No nível 3, aqui são cavaleiros e magos mais experientes, e aqui sim começa o primeiro atrito real da Frieren, mas ainda assim favorável a ela. Frieren versus Julius. O Julius é rápido, técnico e excelente duelista mágico, mas a Frieren tem leitura de mana superior, escudos automáticos, magias silenciosas e, claro, a longa distância a favor dela. Se ela manter a longa distância, ele tem literalmente zero chances contra ela. Agora, se ele conseguisse puxar para um combate mais corpo a corpo, a Frieren vence ainda assim, mas não é instantâneo. A Frieren versus Arém, Crush e até o Garfield. O Garfield é fisicamente monstruoso, a gente já viu isso em ReZero. Arém tem um burst alto, principalmente se ela ativar o modo demoníaco dela. A Crush é bem estratégica também, mas sozinha não é grande coisa. Porém, a Frieren luta contra monstros fisicamente superiores desde sempre, muito mais superiores inclusive que até esses personagens que eu citei. Então os escudos dela aguentam sim impactos muito acima do padrão humano. Magias de mobilização e anulação resolvem facilmente nesse nível. Frieren vence todos nesse nível. Nível 4, elites humanas e semi-lendários. Agora o jogo muda um pouco. A Frieren versus o Rosal seria uma luta extremamente difícil, afinal de contas o Rosal tem magia diária massiva, conhecimento profundo do mundo, combinações elementais, enquanto que a Frieren tem uma mana muito maior, muito mais eficiente, um controle bem mais fino que ele, experiência muito mais longeva, magias antigas que ignoram defesas comuns, e tudo isso garantiria a Frieren uma vitória, sim, decisiva contra ele. Apesar de que a luta inicialmente começaria extremamente difícil pra ela, a Frieren vence, mesmo com essa dificuldade, desde que ela não seja pega desprevenida, o que é impossível de acontecer, afinal de contas eu já falei aqui várias vezes o quão apurados são os reflexos da Frieren, e claro, caso ela não enfrente o Rosal com uma preparação total, porque aí sim eu acho que a batalha penderia um pouco mais pro Rosal, e aí a Frieren teria muito mais dificuldade pra vencer ele. A Frieren versus a Priscila, aqui seria um perigo um pouco mais real, afinal de contas a Priscila não vence pela força, acho que isso já é meio claro, né? Mas sim pelo mundo conspirar a favor dela. A Frieren pode vencer, mas a luta aqui seria instável, qualquer erro poderia virar uma derrota narrativa, indiscutível pra Frieren. E também isso considerando que a Priscila conseguisse se aproximar rápido o suficiente pra ter um grande proveito numa luta contra a Frieren. E também considerando que tivesse de dia, né? Porque aí sim a Priscila teria ainda mais buffs. Mas eu acho que ainda assim aqui a Frieren poderia vencer a Priscila, ainda mais se ela mantivesse aí uma certa distância da Priscila o tempo todo, né? Mantendo a longa distância o combate, isso tenderia a longo prazo pra Frieren. Frieren versus Cecilus, ou Cecilus. Aqui é o primeiro muro sério que ela enfrentaria. O Cecilus é rápido demais, a velocidade dele é absurda, e os reflexos são além do humano comum. Ele é capaz de matar antes da magia ser conjurada. Ele seria basicamente um Toji aqui. Então a Frieren poderia ter chance sim de perder caso ela fosse pega de surpresa, mas a Frieren vence se ela tiver distância e preparação. Então o resultado honesto seria 50-50, mas eu acredito que sim a Frieren derrotaria, porque como eu disse, o fator surpresa pra ela é praticamente nulo, é muito difícil pegar a Frieren de surpresa. Isso claro se ela tiver um combate real, não tô considerando se ela tiver, sei lá, andando na rua de boa, tá ligado? A gente tá considerando aqui um duelo, pessoal, então em duelo a Frieren não seria pega de surpresa, bem dificilmente, tá? Bem provável, não seria facilmente. Por isso eu acredito que ela venceria sim. Agora o nível 5, os arcebispos do pecado. Aqui a Frieren começa a cair. Frieren versus Betelgeuse, ou Betelgeuse. Esse nome também é bem difícil. Caramba, mano, Tapei escolhe cada nome difícil pros personagens dele, né? Enfim, aqui a Frieren vence porque ela conseguia detectar as mãos invisíveis dele, as magias de área que resolveriam o caso, e o controle emocional superior a ele, já que ele é insano e ficaria cada vez mais louco ao decorrer do combate. Frieren versus Sirius, a ira. Aqui seria um combate extremamente perigoso, afinal de contas Sirius possui compartilhamento de dano, dor refletida e obviamente um caos psicológico enorme. A Frieren provavelmente perde aqui, pessoal. Ela não tem conhecimento prévio da autoridade da Sirius, e mesmo que tivesse, seria bem difícil contornar esses ataques que compartilham dano, né? Então pra ela ficaria bem mais difícil de derrotar. E eu acredito que aqui a Frieren já chegaria a perder, beleza? Além disso, Frieren versus Capella, ela também perderia, afinal de contas ela não tem uma imortalidade funcional, regeneração absurda e transformações biológicas. A Frieren não possui magia de aniquilação conceitual, então ela perderia. A Frieren versus Regulus também seria uma derrota total. Regulus ignora
ignora leis físicas, e os ataques da Frieren simplesmente não funcionariam aqui. Seria uma parede absoluta contra ela. O nível 6, as bruxas do pecado. Como eu já tinha dito, a Frieren já perdeu muito tempo, só tô dizendo aqui uma análise poxa, o quão avassalador seria a derrota dela. Contra as bruxas do pecado, a Frieren perde pra quase todas, exceto talvez a Carmilla, em condições específicas ainda. A Echidna vence no intelecto, Typhon mata por conceito, Sekhmet esmaga sem esforço ela, e a Daphne, bom, é praticamente intocável, né? No nível 7 tem entidades lendárias aqui. A Frieren não venceria nenhuma aqui, nem, sei lá, considerando em situações específicas. Ela não venceria o Rei de Acia, que consegue cortar conceitos, Volcânica, que é um deus vivo, Shaula, que age a uma escala absurda, Pandora, que quebra a causalidade, Hector, que domina a gravidade conceitual, e muitos outros. E por fim, o nível 8, o topo absoluto. Caso vamos imaginar aqui que a Frieren conseguisse derrotar todos até ali. Aqui, cara, realmente seria uma derrota absoluta, inegável, não tem o que a Frieren fazer. Seria contra o Reinhard. O Reinhard é invencível por definição, cara. É impossível derrotar ele antes que 377 mil bênçãos venha a favor dele e ele consiga derrotar a Frieren, obliterando ela do combate. A Sattla também não pode ser morta, afinal de contas tiveram que selar ela pra poder manter ela inativa, né? E potencialmente o Subaru, que conseguiria quebrar qualquer vitória com o retorno através da morte. Aqui seria bem mais narrativo, né? Acho que o Subaru a gente pode ignorar aqui, mas contra Sattla e Reinhard, mano, não tem o que fazer, velho. A não ser que o Subaru realmente seja o Flugel, né? Aí, quem sabe, né? Sendo Flugel, as coisas mudariam um pouco. Mas enfim, uma conclusão honesta, pessoal. E essa é a parte mais importante do vídeo. A Frieren é uma das magas mais refinadas da ficção, mas ReZero não é um mundo onde vencer significa ser o mais forte. Então, até onde a Frieren chegaria, realisticamente em ReZero? Ela derrota todos os humanos, cavaleiros e elites normais. E ela também vence alguns arcebispos, mas ela para completamente no Regulus, Pandora e autoridades conceituais. E esse seria o limite absoluto da Frieren em ReZero. Ela não passa das autoridades que quebram regras do mundo, pelo menos não ainda, pois o mangá de Frieren ainda não acabou, e não temos e nem sabemos toda a extensão máxima de poderes que a maga possui. Então, por enquanto, ela fica aqui e para aí do nível 5 ao nível 6 no mundo de ReZero, beleza? Até que o mangá de Frieren acabe, e aí se vocês quiserem, eu faço uma continuação desse vídeo no futuro sobre o novo power scaling da Frieren e talvez também de quebra de ReZero, né? Então é isso, pessoal. Como comparação final de ReZero, vocês viram aí que a Frieren vence facilmente humanos, cavaleiros, elites normais e alguns arcebispos, mas ela começa a perder na Sirius e Capella e para completamente em Regulus, Pandora, as bruxas do pecado, Reinhard e a Sattla, beleza? Então é isso. A Frieren não perde por ser fraca, ela perde porque ReZero não joga com as mesmas regras do mundo dela. Ela é uma maga perfeita, onde seria jogada no mundo injusto, em quesito de regras e sistema mágico. Afinal, a Frieren domina a magia, mas em ReZero, o maior poder é quebrar o próprio conceito de vitória. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Realmente tem um grande trabalho de fazer ele, o vídeo ficou bem longo. Então apoie esse vídeo como vocês puderem. Se tiverem interesse em qualquer material sobre Frieren ou ReZero, acesse o link aí na descrição. Sem nenhum custo adicional, vocês vão estar me ajudando demais. Apoie esse vídeo como vocês puderem aí, se tornando membros. Valeu demais, hypando o vídeo, deixando um like, se inscrevendo, compartilhando. Tudo isso já vai estar ajudando imensamente, rapaziada. Vocês não sabem o quanto. E comente também argumentos respeitosamente e novas ideias de vídeo aí pra estar trazendo no canal futuramente, belezinha? É isso, pessoal, um beijo de queijo pra vocês, fiquem com Deus, bebam água, de ter postura, coração invisível pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Beijão e tchau, tchau.